Olá, boa noite. Se já tiver alguém na sala, me fala como é que tá o som. Pessoal chegando, boa noite. Me falem se vocês estão me ouvindo. Adriana Trota é a nossa convidada dessa noite na live do CNPP. Alguém escreve para mim aqui se vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem, se tá tudo ok. Tá, som ok. E eu vou pedir, enquanto isso, a Adri precisa me enviar o convite, né? Eu vou pedir para vocês que estão entrando que enviem esse aviãozinho aqui, né? Para que a gente possa convidar mais pessoas, tá bom? A Adri já me enviou aqui o convite. Só vamos esperar mais um pouquinho, Adri. E eu já aceito. Sabe esse aviãozinho que tem aqui, pessoal? Uma setinha, parece uma seta, um aviãozinho de papel, né? Envia ele convidando as pessoas que vocês acham que devem assistir as lives do CNPP, tá bom? Vou chamar a Adriana para entrar. Já aceitei. Esperando a conexão aí da Adriana. Boa noite, pessoal. Pessoal chegando na nossa live semanal do CNPP. Tudo bem com a conexão, gente? Eu enviei aqui o convite para a Adri. Estou aguardando ela entrar. Enquanto isso, enquanto eu aguardo a Adriana, já vou começar a explicar um pouquinho sobre a ideia das lives semanais do CNPP. A gente iniciou agora em setembro. Eu acho que a Adri não entrou. Adri, envia de novo o convite, por favor. Eu aceitei aqui, mas sumiu da tela. Estava conectando e não conectou. Então veja se você consegue me enviar de novo, tá bom? Sim, tô vendo a Adri aí. Boa noite, pessoal que está chegando. Convidem as outras pessoas enquanto isso. O pessoal está chegando. Aguardando de novo o convite, tá, Adri? Que eu não tô conseguindo. Eu enviei para você, vê se você aceita, tá? Aí! Opa, até que enfim. Até que enfim, deu certo. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Como é que Bom, estão as coisas? Tá tudo bem? tudo. Já tô ficando mais acostumadinha com as lives semanais, né? Ah, isso é bom. E começar aqui me apresentando, porque pode ser que tenha alguém que ainda não me conheça, né? Eu sou a Sandra Ribeiro, a diretora-presidente do CNPP, e toda semana, desde setembro, às terças-feiras, às 21 horas, a gente está fazendo essas lives semanais com um convidado que faz parte do conselho do CNPP, para que todos possam conhecer cada um de vocês e que vocês se apresentem e digam por que estão nisso, né? Todos nós juntos. E hoje é uma satisfação ter aqui presente na nossa quinta live a Adriana Trota, que é a nossa conselheira de certificação e validação profissional. Ó,
Responsa, né, Dri? Que nome comprido, né? Que nome comprido e importante, né? Outra coisa que é importante falar, live é para durar 1 hora, mas caso, né, a gente não consiga responder a todas as perguntas que foram enviadas e passe um pouquinho, cai a conexão, a gente volta e finalizamos, tá, Adri? Porque o Instagram, ele nos corta, né? Ele nos corta e ultimamente ele não está avisando que está acabando. Antes ele avisava, mandava um avisozinho e não está acontecendo. Então, né, a gente vai seguir dessa forma. Eu estou aqui com as perguntas que foram enviadas. E quem tiver alguma pergunta que queira fazer para a Adriana durante a live, vai colocando aqui para a gente. Caso dê tempo, a gente vai responder ao vivo. Se não der, a gente entra em contato com a pessoa, né? Ou vocês entram em contato com a gente por direct, ou pelo canal do CNPP de WhatsApp, que tem perguntas que podem ser direcionadas diretamente para a Adriana e podem ser direcionadas para qualquer membro do CNPP, ou para mim, ou para o Robson, para qualquer pessoa, né? Tá certo? Bom, Dri, primeiramente, a gente queria que você se apresentasse. Quem é você, Adriana Trota, nesse mundo Pilates? Como que isso começou na tua vida? Como que o Pilates entrou, né? Sim. E há quanto tempo? Como empresária, enfim. Muito tempo já. Faz bastante. Eu me considero uma pessoa de sorte, porque eu caí no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? Na época que não se falava nem de Pilates, ninguém sabia nem o que era, né? Isso foi em 1997. Eu também não sabia o que era, né? Eu cheguei na academia, vem fazer uma aula de Pilates, aula do quê? O que é isso? Entra e faz, depois você me conta, né? Na verdade, eu tenho eu sou daqui de Guarulhos, de São Paulo, e eu tive o privilégio de fazer a primeira turma de formação aqui no Brasil com a Romana, pelo The Pilates Studio. Eu digo que eu caí no lugar certo porque foi justamente na época que ela estava vindo para o Brasil, começando a divulgar o método e estava preparando a primeira turma, né? E então eu fiquei muito na dúvida na época se eu ia fazer ou não, porque eu estava com os meus 2 filhos muito pequenos, né? O Leonardo tinha nem 1 ano e era uma época difícil, né? Eu tinha ainda o Leonardo com menos de 1 ano e o Valtinho com 2, quase 3 anos. Então, era bem complicado, mas o meu marido, ele sempre me apoiou muito. Ele falou, não, você tem que fazer agora. A primeira turma, é a primeira que ninguém esquece, é o primeiro. Depois, e com o apoio dele, daí eu fui e entrei de cabeça naquilo. Na verdade, eu estava saindo da minha vida profissional, sempre foi na área da dança. Eu dancei desde criança e não me via fora deste mundo do balé, né? Mas vai passando o tempo, as coisas vão mudando e nessa época, justamente, eu tinha tido os meus filhos, foi justamente quando eu tinha parado de dançar. Então, tinha um vazio, né? Ali no meu interior, entre o meu lado profissional e o meu lado pessoal, né? Porque a dança era muito mais pessoal do que profissional. Sim. E o Pilates veio e no mesmo momento preencheu todo o vazio. E sinceramente eu nem lembro mais que eu dancei algum dia. Parece que foi na outra encarnação que eu dançava. No mesmo momento preencheu e aí estou eu aqui, 20 anos depois ainda. Depois que eu entrei na sala de aula, depois que eu entrei no estúdio, eu nunca mais saí. Eu nunca parei. Eu nunca parei de atender clientes. Eu nunca parei de ir no estúdio todos os dias. Do dia que eu comecei até hoje. E assim, ainda não vejo se eu vou parar, não. Eu acho que eu não vou, não. Porque faz parte da nossa vida, né? Uma coisa que não é só a profissão. É um estilo de vida, é uma filosofia, faz parte da gente, né? É verdade. Então, você trabalhava na academia nessa época? Não, nessa época... Você já era formada? Eu já era profissional de educação física, mas trabalhei sempre na área da dança. Eu trabalhava num clube com dança, dava aula de dança. E depois, quando eu tive os meninos, né, assim, logo que eu tive o meu primeiro filho, o Valtinho, eu saí, né, e fui
precisava trabalhar perto de casa, eu trabalhava muito longe de casa, né? E trabalhava muito de final de semana, aquela coisa toda de quem dança, né? Dançava, Sim. espetáculo, ensaios, essas coisas. E precisava mudar. E aí eu prestei um concurso na prefeitura e fui dar aula de educação física infantil. Assim, caí de paraquedas no mundo, que nunca pensei em entrar. Mas nesse mesmo momento veio essa coisa do Pilates, que eu fui para academia para voltar à minha forma, porque eu tinha tido 2 filhos, um seguido do outro, né? E eu a vida inteira eu me movimentei, a vida inteira eu dancei, então, assim, aquela mudança muito brusca no meu corpo e eu precisava voltar a fazer alguma coisa, né? Fiquei parada, sem exercício, e eu fui para academia para me exercitar. E eu conheci a Inélia porque ela tinha sido minha professora no colégio. A Inélia foi minha professora de educação física quando eu tinha 13 anos, 14 anos, né? Então eu já conhecia, sempre gostei, né, assim, do estilo dela, desse lado durão, assim, que ela é firme e forte, né? E eu fui para academia para fazer aula, né, para fazer ginástica, para voltar à forma. E foi aí que eu encontrei o Pilates e foi tudo com ele, que eu voltei a forma, quer dizer, a forma mais ou menos, né? Depois de 2 filhos, é bem complicado. Mas Como match? Foi como match Pilates? Primeiro no match, A né? maioria, né? Todo mundo que eu tô entrevistando Sim, aqui, né? O pessoal mais antigo do Pilates, sim. né? Conheceu o match Pilates primeiro, né? Isso. Primeiro foi o match, mesmo porque ainda estava começando, os aparelhos estavam chegando ainda Quando eu comecei o match, ainda não tinham chegado os primeiros equipamentos, que os primeiros ela tinha importado para poder depois reproduzir aqui no Brasil, né? Mas ainda não tinha chegado. Então, no início, ela dava aula só de match. E depois que começaram a chegar os equipamentos, os primeiros que chegaram, e aí eu comecei, porque já tinha a ideia, né, de fazer a formação. Então, tinha que praticar, não tinha essa de chegar no curso, não. Você tinha que saber no curso, sabendo tudo já. O seu corpo já tinha aprendido. Você ia aprender a ensinar no curso, né? Agora, o método já tinha que estar no corpo. Então, eu comecei a praticar Pilates 1 ano antes de começar a formação. E isso faz toda a diferença, né? É toda a Sim, diferença. sim. E aí, e quando que você começou a sua carreira como empresária de Pilates? Sim, eu terminei a formação em 99 para 2000, né? A Romana sempre falava, sempre falava não, quando a gente finalizou o curso, ela falou assim, ó, vocês terminaram o curso agora e vocês vão trabalhar pelo menos por 3 anos em algum estúdio, com um profissional mais experiente. Porque, embora eu tenha feito um curso longo, com 600 horas, quando é muita coisa, não tem receita de bolo. Você tem que aprender Sim, no dia a dia, com cada pessoa, que cada corpo é diferente. Então, ela falou, vocês vão trabalhar no mínimo 3 anos, ainda com outra pessoa. E depois, se vocês quiserem abrir o estúdio, aí sim. E daqui 5 anos, ela falava, daqui 5 anos vocês vão começar a entender o que é Pilates. Ela falou isso, né? Então, que menos de 5 anos, o profissional ainda não tem maturidade para entender o todo, né? sabe as Você palavras, né? sabe, você entende as partes, mas você ainda não consegue fazer toda aquela conexão. Sim. Então, e foi mais ou menos o que eu fiz, né? Eu terminei em 99, e eu fui abrir o meu estúdio, meu primeiro estúdio, em 2002. Trabalhei ainda em estúdio, trabalhei dando aula de match, e assim, como todo mundo, em domicílio, atendia Sim. personal, né? No estúdio também. E depois eu abri o estúdio pequenininho na casa da minha mãe. Eu ainda tinha os meninos pequenos, né? Ainda dependiam de mim. A minha mãe me ajudou muito na época. Ela tinha uma edícula na casa dela, eu reformei a edícula, tinha uma entrada lateral, assim, separada, que dava para, né? E eu tinha os meninos pequenos, eu não tinha nenhuma pretensão. Eu queria um espaço para eu trabalhar sem ninguém, sabe? No horário que eu podia. Se eu precisasse desmarcar a aula, não teria problema, eu desmarcava. Não tinha secretário, não tinha ninguém, era só eu e eu. E foi assim por 3 anos. Né? Mas daí, depois de 3 anos, o meu estúdio, depois que a Inélia, logo em seguida, ela fechou a academia dela em Guarulhos, né? O estúdio durou o quê? 1 ou 2 anos no máximo, o estúdio dentro da academia, né? E daí, quando ela fechou, já não tinha mais nada. E assim, o meu estúdio foi um dos primeiros, né? Depois que fechou a Corpus, era o meu. E as pessoas começaram a ouvir falar mais de Pilates. E aí Pilates. era boca a boca. Eu não tinha placa, eu não tinha nada, porque eu estava na casa da minha mãe, né?
E os meninos ficavam lá embaixo com a minha mãe, volta e meia eles subiam lá em cima, falavam um oi, né? Eu descia quando estava o intervalo de uma aula e outra. E assim foi por 3 anos, 4 anos. 3 anos eu trabalhei sozinha, né? Até que começou a aumentar muito o número da procura. Era o boca a boca só. Eu tinha um cartão Sim, de visita que era assim, que não tinha nem endereço. Era só o meu telefone, o meu nome e o meu e-mail. Porque eu não podia dar o endereço de uma pessoa estranha aparecer na porta da casa da minha claro. mãe, né? Sim, Então era só assim, quem indicava, ó, quem te deu meu telefone, né? Ah, foi fulano de tal. Ah, então tá bom. Ah, eu peguei não sei com quem. Ah, e não tem horário. Então, porque eu não recebia ninguém que eu não conhecesse ou que não fosse indicado por alguém que eu conhecia. Mesmo assim, sim. eu tinha uma fila de espera de umas 30 pessoas. E daí eu tive né, começar a pensar na possibilidade de ter mais alguém. E daí veio a primeira pessoa, né? Depois veio a segunda. Daí o que aconteceu ficou pequeno na casa da minha mãe. Depois eu fiquei 6 anos lá na casa da minha mãe. E depois eu fui para o espaço onde eu estou hoje, que é um espaço bem maior, é próximo, no mesmo bairro, né? Ali já todo mundo já me conhecia. E eu fui para um espaço maior. Hoje nós somos em 6, 7 comigo, profissionais no estúdio. Todo mundo falando a mesma língua, todo mundo com a mesma paixão, todo mundo com a mesma garra, a mesma gana, assim, com essa força de vontade, essa coisa que o Pilates dá em quem pratica, em quem Sim, está nesse meio. É impossível não ser picado por esse bichinho, né? é Então todo mundo verdade. tem essa fobia, assim, É, né? Por é. um reformer. E desde então, você só trabalha com Pilates? Só com Pilates. Não trabalhei mais com nada. Não dá tempo, Ligado à né? área. É. Não, mais nada. Não tem como, porque você é um mergulho. Você foi Começa, de cabeça, você vai indo. Daí, quando começa de repente, tem mais profissionais trabalhando aqui agora, eu podia estar mais sossegada. Então eu vou começar a dar uma palestra aqui, né? sim. Um workshop ali. Na verdade, eu comecei depois, né, que eu abri o estúdio, ainda em 2006 eu fiz uma segunda formação pela Power Pilates, é outra escola americana também, dentro da mesma linha, né, de trabalho clássico. E, foi por 10 anos, até 2015, meu estúdio ele recebia os cursos da Power Pilates aqui no Brasil. Hum. Então vinham os professores de fora, vinham dos Estados Unidos, ou daqui mesmo, tinha alguns teacher trainers daqui, formados pela Power Pilates, né? Que tinha toda uma linha de trabalho, era toda uma metodologia bem interessante, um material bem bacana. E por 10 anos eu recebi os cursos no estúdio, eu preparava os profissionais para esse curso, recebia também as educações continuadas, o pessoal vinha todo ano para fazer as reciclagens, porque não tem jeito, é estudo pro resto da vida, né? Eu Sim, acho que o método Pilates tem material para você se aprofundar a vida inteira. Né? Então, é, todo ano vinha o pessoal para a educação continuada, e o pessoal que ia se formando pela Power já ficava para as educações continuadas e vai criando, né, um ciclo. Aí sim. fiquei por 10 anos com a Power Pilates, sendo hostess, né? E depois a Cecília Panelli, também minha amiga, a Aline Haas, Que eram as também outras fazem parte do que nosso fiz isso, conselho, que vão exato, mas estar eu aqui estava. daqui uns dias. Exato! Então, e elas, assim, também desse meio da Power Pilates, né? Fizemos o curso, a Cecília foi a primeira, e depois ela trouxe a Power para o Brasil. E a gente foi caminhando junto, até o momento em que a Power Pilates foi vendida, né? E toda aquela ideologia que era igual à nossa, que o pessoal era o Bob, que era o Bob fantástico, infelizmente já não está mais entre nós, né? O Bob, ele era um profissional super experiente, assim, ele conviveu muitos anos com a Romana depois também, né? Assim, ele trabalhou muitos anos ao lado dela, né? Então ele era um profissional fantástico, infelizmente não está entre nós mais, mas ele foi um dos fundadores da Power Pilates, né? E junto com a Susan, outros profissionais lá também muito Sim, profissionais apaixonados, vamos colocar assim. sim, E depois sim. eles venderam, né, a empresa para um outro grupo que já era mais comercial do que passional. E Aí aí você começou sozinha. as ideias já não batiam mais, né? E aí eu falei, não, agora está na hora já. Isso foi em 2015, né? Eu já estava minto, isso foi até 2015 que eu fui com a Power.
Então, já com 15 anos de bagagem, eu falo, acho que já dá para eu começar o meu, né? Depois de 15 anos, eu acho que eu já consigo. E aí foi assim, foi o tempo que eu demorei um ano e pouquinho para preparar o material, né? Porque eu não conseguiria fazer qualquer coisa. A minha ideia também é, não tendo uma empresa assim, tendo que pagar royalties, tudo, é poder diminuir o custo, né? Porque quando é uma empresa assim, de fora, que é em dólar, tudo, não tem como o curso ser... É caro, não tem jeito. Em dólar, ainda nos dias de hoje em dia, né? Nos dias de hoje. E a ideia foi trazer essa minha experiência de 15 anos, tanto com o The Pilates Studio, quanto com a Power, e poder trazer um curso sem esse intermediário, essa empresa, né? Sem ser em dólar, poder trazer um pouco mais, ser mais viável para as pessoas que tinham interesse de fazer um curso mais longo, com mais profundo, né? Sim. E foi essa a ideia, né? E estou aí, desde 2016, foi a minha primeira formação em 2016, não faz muito tempo, né? O meu curso, assim... O seu curso de formação. Depois de quantos anos de formada em Pilates? 15. 15 anos eu pensei, agora acho que dá. Antes disso, olha, até 10 anos eu vou dizer que eu acho que não dá. É muita coisa que você tem que vivenciar, né? Muitos corpos diferentes que você tem que aprender a lidar. E é só trabalhando, é só com o tempo, não é estudando, não estudo teórico, gente, serve para outras coisas, né? Para você entender do método como um todo, complementa, né? Complementa. Eu acho que é muito importante, né? Tem pessoas que fazem só esse trabalho. Né? E hoje, eu acredito assim que a gente tem que estudar a teoria de várias coisas hoje, né? Sim. Adriana? Principalmente do emocional. É tanta coisa, né, hoje que a gente tem que agrega, né? Sim, e porque a gente acaba tendo que aprender mesmo, tendo que se aprofundar nisso, porque a gente acaba conhecendo alguns sinais do corpo das pessoas, que quer dizer que alguma coisa não está bem também desse lado. Sim, com certeza. E a gente tem que orientar essa pessoa, olha, talvez, como é que você está, né? Quando a gente chega e fala bom dia, a gente não quer saber só como a pessoa está, não é só por educação, né? E a gente tem que todo lembrar outro... da filosofia mesmo, né? Do método, né? É mente, corpo e espírito, né? Então não é só exercício, pelo contrário. Né? Não é só corpo, né? Não é só corpo e não é só exercício. É tudo junto, né? E não é só mente, querendo só não é só, né? Exato. Não dá também. É tentar encontrar esse equilíbrio, né? E aí que tá o difícil da coisa, né? O difícil mesmo. Você sabe que foi muito interessante essa semana que teve um post do CNPP perguntando do trecho do livro, né? Do Joseph Pilates, né? O Your Health, que tem, e o Return to Life, que assim, vem toda a filosofia ali, para você entender, né, o método Pilates, tem que ler. Tem que ler. E tem realmente, no post pedia isso, qual é a sua menção preferida, né? O que você, a sua citação, o que você gosta, né? O que você mais... assim, as pessoas lembraram de muitas coisas muito interessantes, mas vale a pena você, até para as pessoas lerem, entrar naquele post para pegar essas... Não são só as frases que todo mundo conhece. Tem outras coisas bem mais profundas aí, né? E é bem legal a gente ler e reler, e eu não sei quantas vezes eu já li. E reler. Não sei quantas vezes. E às vezes eu pego algum ponto específico para estudar também, só aquele ponto, eu também, sabe? Eu também. Gosto bastante. Porque a gente tem um outro olhar, muitas vezes, naquele momento que você está estudando alguma coisa específica, você presta atenção de uma outra forma, né? É bem interessante isso. Dri, queria te perguntar uma coisa, né? Para as pessoas que tiveram contato próximo com a Romana, né? Você é uma delas. O que você podia dizer, assim, algo que tenha marcado para você? Porque é importante, são poucas as pessoas que estiveram, né, próximas. Alguma coisa que você se lembre, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente sobre ela, enfim, alguma coisa que ela falava, talvez sobre Pilates, ou talvez especificamente para você, né? Outro dia eu estava lembrando, só para te, de repente você, né? Outro dia eu estava lembrando
assim, as minhas mestras sempre brigavam comigo porque eu tenho hipermobilidade. Aham. Então, para cuidar dos cotovelos, e cada uma tinha um jeito de falar e tal, então assim, eu lembrava de algumas Aham. coisas, né? Às vezes algo específico em relação a alguma coisa que você se lembre e queira compartilhar com Aham. a gente. Olha, eu teria assunto para a noite inteira aqui, tá? Porque, Eu assim, a parte imagino. melhor da formação era aquela parte quando a gente terminava aquele dia de trabalho duro, que a gente suou muito. Tá me ouvindo? Deu uma Tô. cortadinha. Não, tô ouvindo. Tá ouvindo? Aqui tá. Tá ok Então aqui. tá. Tá. Então, ela sempre contava uma história, ela sempre contava um detalhe, alguma vivência, alguma coisa do próprio Joseph. E era sempre muito bom, assim, alguma coisa dela com ele, com a Clara. Então, era a melhor parte. Eu digo que a melhor parte do curso foram essas memórias da Romana, que sempre enriqueceram muito. Uma coisa especial, a Romana, ela tinha uma coisa assim de... Quando ela via alguma fraqueza sua, alguma coisa, ela falava assim para você, olha, você precisa fazer tal coisa todo dia, né? Tal coisa todo dia. Então, eu tenho a coluna, você precisa fazer tal exercício. Ela pegava um exercício específico e falava, você precisa fazer tal coisa. E para mim ela falou, você precisa fazer leg springs todos os dias. Ó, Todo dia. Leg springs do Cadillac. Todos os dias, né? E são muitas coisas da Romana. Isso que ela falou, eu assim... Pilates ainda, entendeu? É uma coisa sim. que no começo a gente não entende nada. Pô, a gente fez um curso tão longo, 600 horas de estágio, tantas provas. Como que a gente não sabe nada ainda, né? Mas depois de 5 anos eu fiquei sabendo. Passaram os É. 5 anos e eu falei, agora sim. Agora sim. É, Agora eu comecei a perceber o que é, a entender. E é isso mesmo, é. é vivência. É Sim, prática no corpo e é vivência dando aula. Você ensinando o movimento. Essa coisa do ensinar, que não é fácil, que não se aprende lendo, não se aprende estudando teoricamente. Por isso é tão sim. importante os estágios, né? Que a gente É, fala com alguém um profissional já mais experiente, que possa te orientar, porque surgem muitas dúvidas, N dúvidas, sim. no decorrer desses primeiros anos, né? Porque aparece um caso, a pessoa tem hérnia de disco, daí vem uma outra que tem hérnia de disco, mas tem o pé chato, já muda tudo, né? É, Muda. Tudo que dá certo é. com uma já não dá certo com a Sim, outra. Né? sim, Então, é verdade. você tem que vivenciar tudo isso, né? Para É, poder aprender verdade. realmente, né? É Legal, isso. obrigada por compartilhar um pouquinho. Dri, Sempre bom vou, vou, compartilhar. sim, vou entrar aqui nas nossas perguntinhas, tá? Tá certo, tá Como certo. e por que, né? Como você conheceu o CNPP e por que você está aqui junto com a gente, no qual você ocupa um cargo de extrema importância, né? Na construção de novos rumos aí para o Pilates. E agora a gente está no momento NPPs, né? Fala um pouquinho para o Nossa, pessoal. Primeiro, como foi? tá. Por que você acredita nisso? E daí você fala um pouquinho sobre as NPPs, sobre o seu cargo, vamos dizer assim, né? Tá. Para que as pessoas Tá certo. entendam. Deixa só, antes de começar a falar, tem uma mensagem aí da Cissa que tá ruim a transmissão. Gente, dá um alô se tá É, eu ruim, vi também, mas eu acho se que já tá melhorou, legal. né? Que eu acho que deu uma, Já? mas eu creio que sim. Alguém, Tudo uma bem, mãozinha, gente? alguém dá um polegar assim? Dá um ok, É. alguém. Oi, ninguém deu ok. Ixi. Alguém? Câmbio? Alguém, né? Será que tá só nós aqui? Opa, Tá ok, ó. bom. Tá. Fernanda, Ana, obrigada. Então tá bom. Bom, vamos lá. Eu conheci o CNPP, a Aline Haas me convidou para participar de um grupo do WhatsApp, né? Acho que era Pilates Legal, né? De legal, não porque era legal, mas era de legal de Aham, legalização, né? Tinha um aham. grupo assim, não era? E Tinha. onde alguns profissionais, né, A gente estavam nem começando a sabia, né? discutir. Não tinha a ideia do nome Não tinha CNPP. nome ainda, né? Então É. era Pilates Legal, porque eu falava, puxa, é um pessoal bem legal, né? Ela falou, não, é por causa de legalização. Eu falei,
Tá, né? Daí a gente fui convidada para entrar nesse grupo. A Aline me falou no primeiro momento, a Aline Haas, e explicou mais ou menos o objetivo, que as pessoas estavam preocupadas, né, com como andar, como estava sendo a caminhada, né, do método desde o início, quando chegou no Brasil, como estava chegando, como estava hoje, né, a bagunça, assim, as coisas muito desordenadas, o crescimento muito grande de forma desordenada. E assim, já tinha tido uma tentativa da Abrap, eu participei da Abrap também. Não pude ficar muito tempo, mas foi uma tentativa também, eu acho que teve o aprendizado ali naquele momento, né? Que eu acho que a gente muita coisa pode aproveitar agora, né? Como tem sido aproveitado, né? Mas eu também sempre tive essa preocupação com esse caminho torto que teve, né? Lá do início até hoje, quando o Pilates chegou no Brasil até hoje. E querendo, assim, sempre com a vontade, a ideia de tentar ajudar nisso, dessa organização, vamos colocar dessa forma, né? E daí eu entrei no grupo, eu vi as pessoas, muitas delas eu já conhecia, pessoas que eu admiro, pessoas sérias, comprometidas, apaixonadas pelo método, que se importam com o método, não são pessoas que querem ganhar dinheiro só. Lógico que ganhar dinheiro todo mundo quer, todo mundo trabalha para isso, mas não é o primeiro, né, o primeiro objetivo. Então, essas pessoas tinham realmente essa preocupação e de querer fazer alguma coisa pelo método. E foi nesse ideal que eu me identifiquei, né? Porque eu também, né, já há bastante tempo trabalhando com o método, como eu falei, eu comecei e nunca mais parei. Hoje, minha vida profissional é o método Pilates e eu me sinto na obrigação de poder colaborar com isso também. É um sentimento de realmente de ter que compartilhar isso, o que eu posso, o que eu conheço, o que eu aprendi nesses anos trabalhando, né? E o que eu ainda vou aprender também, né? E a ideia era essa. E assim, o que me fez continuar realmente foi a ideia das pessoas que assim, partilhavam das mesmas ideias que eu e das pessoas que estavam dentro. Né? Pessoas, a maioria que eu já conhecia, que eu já admirava, e eu já sabia o comprometimento e a seriedade que esses profissionais trabalhavam e lidavam com o método. Então, eu senti realmente firmeza que era junto dessas pessoas que eu ia conseguir fazer alguma coisa. E é por isso que eu estou aí trabalhando bastante, né? A gente está desenvolvendo agora as primeiras NPPs, né? Está na fase final das 3 primeiras, uma já foi aprovada. As NPPs, né, pessoal, são as primeiras normas, são as primeiras normas que a gente está colocando no papel. Tá? Então, essas normas vieram da minha diretoria, que é de certificação, né? Então, veio dentro desse assunto, então veio para mim. Lógico que não sou eu sozinha que estou fazendo o site do CNPP. Para quem ainda não entrou, gente, por favor, entrem. É um site aberto. Quando vocês se associam, vocês profissionais, todo mundo pode entrar, né? Até quem é só, desde o profissional, o fabricante, aquele que pratica, o praticante, né? Também o aluno que quer fazer. Aquele que quer ser profissional, aquele que está procurando uma referência, não sabe o que fazer. Então, é lá no site do CNPP que tem que entrar. E pessoas que tiveram problemas também no decorrer do caminho, né? Em relação a alguns problemas legais também. Sim. Ali, todo mundo vai encontrar respostas. E a gente está construindo essas respostas. Na verdade, a gente está construindo em conjunto, né? Com muitas mãos. Só que como o assunto vinha em torno dessa parte de certificação, então caiu para mim e eu, assim, estou, vamos dizer, organizando. Ou as pessoas vêm, a gente abre, gente, pessoal, o que vocês acham disso? Né? Põe lá no site, pessoal, entra lá, comenta, vê o que vocês acham. Olá, comenta de novo. Vai para votação, volta, precisa de reajuste, vai ter que olhar de novo. Eu fico enchendo o saco do pessoal, né? Para o pessoal, que todo mundo trabalha muito, eu sei disso, né? Mas está todo mundo dentro do possível, né? Colaborando e ajudando nisso, nessa construção, né? Sim. Ainda dentro dessas ideias das NPPs aí, você pode falar alguma coisinha assim, nem que seja o temazinho, sim. Só para o pessoal entender um pouquinho melhor, né? Sim.
Então, essas 3 primeiras... Eu sei que se trata, você também, Mas né? Sim, O pessoal do conselho também, mas quem está do outro lado, às vezes fica, o que que é isso? O que que é né? isso, né? O que que é isso? Entendi, mas não compreendi, NPP né? são normas padrão Pilates. Então, vamos começar a construir essas normas. As 3 primeiras são referentes ao profissional de Pilates. Então, a gente criou uma NPP, que é a NPP 002, que a gente vai categorizar os profissionais de Pilates. Hoje, vamos pegar a situação atual. Nós temos profissionais que têm 30 anos de experiência e nós temos profissionais que acabaram de se formar. Legalmente, se você for pensar, todos são profissionais de Pilates, instrutores de Pilates. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa categorizar isso, colocar cada um no seu patamar, né? Então, um profissional muito experiente, um profissional que tem uma formação, que teve contato com um elder, que trabalhou com, né, que teve essa experiência fora do Brasil, dentro, que estuda há 30 anos, tem que ter uma categoria diferenciada daquele que acabou de se certificar. Tá? Uma pessoa que fez... Hoje no Brasil a gente tem cursos de 800 horas, de 1.000 horas, de 100 horas. Então, como que a gente Até vai colocar... menos. Né? Tem 60 horas. Né? Então, a ideia, a gente sabe que um curso de 100 horas é pouco, lógico que é pouco, né? Mas a ideia é o quê? A gente colocar, agregar todo mundo, trazer todo mundo e explicar, pessoal, 100 horas é pouco. Vamos lá? Vamos 60. lá complementar? Só online. Lá. Exato. Só online não dá. É impossível. Não dá. Tem que trabalhar. É tem que suar a camisa. Tem que ter olho no olho com o profissional, né? Não dá para ser só online ou só assim, eu vou lá, aprendo a fazer exercício e acabou. Não é aprender a fazer exercício. Aprender o exercício tem que aprender antes, quando você está pensando em fazer o curso. Você tem que ir lá para aprender a ensinar. Então, todas essas referências do que o profissional precisa saber, né? De quanto a NPP 003 diz respeito às referências aos cursos, né? Que são essas 2 principais, né? A primeira é só dando a entrada nessas 2, né? Seria isso. Mas seria a referência para o profissional. O que o profissional tem que saber? Os cursos, qual é a carga horária que tem que ter? Quem é o profissional parâmetros, que pode né, dar Dri? curso? Exatamente. Pessoa, a gente tem que... porque hoje quem quer fazer um curso não sabe onde procurar, né? Exato. Onde que eu vou? Como é que tem que ser, né? Exato. E muitas pessoas, quem foi que falou aí na outra live, acho que foi a Inélia, falou, hoje em dia, a gente tem aí nas redes sociais milhões de coisas, né? A gente tem pessoas que trabalham com marketing muito bem, mas que sabem muito pouco de Pilates, mas que fazem um marketing tão maravilhoso que quem não sabe, nossa, acha que aquilo é maravilhoso e que aquilo é suficiente, né? Então, a gente precisa ter parâmetros. Não é só referências, o que a gente vê na internet. né? Referências. E essas pessoas, às vezes, procuram curso, querem saber qual que é o curso bom, mas ninguém sabe informar, né? Não tem essa informação na rede, né? Tem aqui 1.000 informações, de 1.000 redes sociais, e as pessoas não sabem. E cada um falando bem do seu, né? Exato. E cada um falando uma coisa diferente da outra, né? A gente tem também muitas pessoas que praticam Pilates e não têm ideia de que o que elas fazem não é Pilates. Porque elas não sabem que aquilo é Pilates ou aquilo não é. Eu estou fazendo Pilates, mas na verdade estou fazendo fisioterapia. Né? Eu estou fazendo Pilates, mas na verdade estou fazendo acrobacia. É legal? É legal. É bom? É bom. Não é que não funciona. Mas tem que ser dado nome aos bois, na verdade. A gente precisa saber o que é uma coisa e o que é outra, né? Então, na verdade, é isso que a gente está construindo. Essas referências, esses parâmetros para as pessoas poderem se orientar. Saber para que lado eu vou. Né? E é importante falar, né, Dri, que esses parâmetros, essas referências, essa construção é feita foram feitas sugestões pelos filiados, né? Exato. E tudo isso... Então, assim, tem né? gente... A gente está trabalhando tem 1 ano ou mais nisso, né? Porque vem, volta, daí vem mais coisa, né? Aí barra, não, mas não é isso, aí volta, né? Porque são muitas cabeças, não somos, né?
A coisa tem que ficar redonda. Redondo e redondo para todo mundo, que é muito importante as pessoas saberem que no CNPP nós estamos trabalhando em conjunto, não é só quem trabalha... Eu vou falar de linha clássica, linha contemporânea, porque é como todo mundo conhece, né? Sim. Mas, quero ver, tá, pessoal do Pilates tal, do Pilates tal. Todo mundo está aqui. Todos os representantes das não escolas no Brasil, não é uma panelinha. Exatamente, não é só o pessoal, o pessoal do clássico, não é só o pessoal do clássico, é o pessoal da romana, não é. Tem o pessoal da romana, tem o pessoal do Fletcher, tem o pessoal da Ivy Gentry, tem o pessoal, né? Tem o pessoal de todas as escolas que estão no Brasil, que vieram. Sim. A única diferença é que quem é que realmente trabalha com Pilates. É aqueles que têm a ligação direta, que chega na árvore genealógica, tá lá, chega no Pilates, né? Direta ou indiretamente. Mas tem que ter um caminho, gente, e os caminhos todos, por mais caminhos que estejam, né? Que a gente tem vários caminhos, porque cada elder trilhou o seu caminho, né? Mas a gente tem que chegar no Joseph Pilates. Se não chega lá... Sim. Né? Acho até que cabe uma pergunta aqui, Dri, que que eu acho que encaixa, que está na lista aqui, sobre o Pilates único, né? O que você acha disso? Eu acho também. Né? Que é nesse pensamento, né? Exato. A gente pensa assim, o método foi criado por Joseph Pilates, contrologia. Ele criou, ele desenvolveu durante toda a vida dele, ele estudou, ele teve influências de várias atividades, ele construiu tudo isso e deixou isso pronto. E deixou isso registrado, com livros, com vídeos, com escritos, com fotos, deixou tudo registro, né? De muita coisa. Não vamos dizer que 100%, mas de muita coisa. A gente consegue saber o que é o trabalho do Joseph Pilates com o material que ele deixou. Então, ele deixou um método. Ele não deixou uma técnica, ele deixou um método estruturado, tá? Que depois, é lógico, foi sendo melhorado, né? Foi sendo, vamos dizer, organizado, vamos colocar dessa forma. Sim. Quem conviveu com o Joseph? Ele preparou várias pessoas que trabalharam com ele, que aprenderam com ele a contrologia, né? Os elders, que a gente chama. Então, tem a Romana, tem o Ron Flett, tem a Ivy Gentry, tem a Carola Trier, tem alguns. Lolita. Né? Lolita, me ajuda aí a lembrar. Tem vários. Cada um desses tem vários. elders, né, teve uma experiência diferente com o Joseph Pilates e com a Clara. E cada um trilhou o seu caminho de forma diferente, né? Uns trouxeram influências de outras técnicas, enriqueceram de alguma forma, mas todos vieram da mesma fonte, beberam da mesma água, né? Então a gente tem... Por isso que a gente fala que Pilates é único, porque Pilates veio do Joseph Pilates, né? Sim. Hoje eu estava falando sobre Ivy Gentry, né? Por causa do Outubro Rosa, né? Do câncer de mama por causa do câncer de mama. Exato. E da então, contribuição dela com o pré-Pilates, né? Exato. E com essa parte em toda, a Carola também, né? Que foi muito envolvida com essa parte de médica, com a parte de reabilitação, né? Então, assim, cada um trilhou o seu caminho e cada um... lógico que não é todo mundo igual, ninguém é igual a ninguém. Sim. Né? Mas a gente precisa pensar que o método Pilates é um único, é um método. E que foi trilhado por várias pessoas, chegou de formas diferentes, de acordo com cada elder. Mas a gente vê, gente, a semelhança. Mas mesmo... né? Mesmo assim, tem algumas coisas diferentes? Tem, mas a gente não diz que é outro método, não é outro método. Não, é o mesmo. Com certeza. Né? Todos esses aí, seja derivado de qual elder foi, conhecem todo o match. Exato. Né? Conhece os exercícios, né, tradicionais, vamos dizer assim, nos equipamentos. Exato, conhecem os equipamentos, conhecem sabe os acessórios. Sabe o que é um footwork, porque tem gente que não sabe nem o que é um footwork. Pois é, não sabe o que é um 100. Gente, ó, você aí que está me ouvindo, se você não sabe o que é 100, vamos estudar um pouquinho mais, vamos procurar um pouco, porque, gente, não dá para falar que trabalha com Pilates e não saber o que é 100, né, o que é footwork. Então, é importante. E a gente vê, independente da linha de trabalho de qual elder vem, né, que todo mundo tem esse conteúdo, né? Todo mundo sabe de onde veio. Todo mundo sabe o porquê é daquele jeito,
né? E é igual no Então, mundo todo, o nome, exato, né? O nome, exato. tudo. Não tem. Muita gente pergunta, mas por que tem que ser inglês, né? É difícil inglês, gente. Dê graças a Deus que é inglês. Já pensou se fosse né? alemão, né? Porque Pois é, se fosse Joseph era alemão. pois é. Eu fiz balé muito tempo, era tudo francês, gente. Tudo Ninguém falava, francês, pode eu falar em também. português? Não, eu aprendi a falar Não, tudo em francês, né? sim, Quem faz sim, judô tem que aprender a falar tudo em japonês, né? sim. Conta em japonês. Por que não pode? Em inglês, gente, é bem mais fácil. Vamos pensar dessa forma, que a gente enxerga de uma forma melhor, né? E vamos Sim, falar é inglês, porque em verdade. qualquer lugar do mundo, você vai saber o que vai estar acontecendo. Não precisa nem falar a língua, Sim, né? sim. Então, é isso. Dri, outra questão, né, é o seguinte: você acha importante criar normas, não só como a gente está falando aqui, né, de para cursos e tal, claro, né, Sim. mas para a fabricação de equipamentos também? Muito importante, muito importante. Não é a minha área, né? Não vai ser eu, Sim, mas é muito importante, assim, a gente conhece muita gente e acaba sabendo de coisas que acontecem, infelizmente, né? Mas acontecem muitos acidentes, gente. Muitos. É uma CNPP coisa assim, recebe diariamente quase vídeos, fotos. sim, é muito. Eu tenho uma aluna que ela é médica, é uma aluna do estúdio que ela é médica, e ela recebeu, ela trabalha ela é anestesista, e ela contou que ela recebeu no hospital onde ela trabalha uma pessoa que perdeu o olho, porque a mola arrebentou Meu Deus. e voltou, assim, e foi no olho dela e tentou, né, Nossa. salvar a cirurgia, tudo, mas perdeu. Então, assim, é sério. Não é brincadeira, não é uma coisa, raspou, pode quebrar um pé, entendeu? Pode perder um olho, pode Sim. Teve um quebrar, caso, sabe, bem mandíbula. conhecido, né? Uhum. Que uma pessoa ficou paraplégica porque caiu, né, lá de cima. Então, e Do aí Cadillac. o que acontece hoje, Sério, tá? né? Eu não sei, assim, em relação aos outros países, mas aqui no Brasil nós temos muitas fábricas que não são empresas. São fábricas que as pessoas resolvem, acham que é fácil fazer. Vou copiar. Pega um Não dá equipamento para e tenta chamar o copiar. marceneiro e querer Exato. fazer. Não dá. Não dá porque assim. Tem que ter Mesmo quem cálculo, né? tem que ter. O Da Joseph Pilates, mola, ele do tudo. estudou. O Joseph Pilates, ele não estudou só biomecânica, anatomia e fisiologia, cinesiologia. Não, ele estudou física. É muito mais. O método Pilates, você fala em física, você não fala só em parte orgânica, em corpo. Você fala em física, em vetores, em forças opostas, em ângulos. Eu e acho que quem vai tudo... poder falar disso também para nós é o Jefferson Loss, né? O Jefferson Loss, sobre as molas. Ele tem algum estudo, alguma coisa sobre isso, né? Então, exato, essa parte de além molas... dos artigos aí, da parte da científica, né? De pesquisa, Isso. que também Mas se você for pensar essa parte, todo é física. E o Joseph Pilates, ele estudou tudo isso quando ele projetou os aparelhos, né? E tem projetos mesmo. A gente vê isso. Cálculos, agora tem né? Os cálculos, desenhos, os cálculos, né? Então as pessoas veem, eu já vi assim, reformers com N tamanhos, com tipos de molas. Tudo bem, existem tipos de molas diferentes, existem algumas diferenças em equipamentos, existem, mas para você chegar a fabricar um equipamento e você fazer modificações porque você acha que vai ficar mais bonito, ou porque você acha que vai ficar melhor, ou porque o ombro vai encaixar melhor aí, mas a pessoa não sabe que não é só o ombro que vai lá. Que a gente apoia o pé, que a gente apoia o joelho, que a gente apoia a mão, né? Então, quem fabrica equipamento de Pilates, além de ser um engenheiro mecânico, ele tem que entender de Pilates. Ou tem que ter pelo menos uma pessoa que é um profissional de Pilates que possa orientar, tá? Então, não dá para fazer, né, equipamento assim, chamando um marceneiro, um serralheiro e faz. Não é assim. Acontece também muito das pessoas comprarem molas muito pesadas, porque acham, sei lá, querem fazer musculação, né, nos equipamentos e colocam. A maioria dos acidentes, na verdade, são até causados por conta disso. E aí nem a fábrica se responsabiliza, porque você alterou, né?
E aí a responsabilidade cai toda sobre o profissional e ainda Pois lesiona o aluno, né? E muitas vezes gravíssimo, né? É Gravíssimo. algo muito sério, né, Adriana? E Também. se a pessoa realmente, ó, pensa bem, se a pessoa entendesse mesmo de Pilates, ela saberia que Que às não vezes, deve fazer menos isso, é tá? mais, né? É Porque mais. às vezes uma mola é muito mais difícil. É muito mais difícil do que, né, uma mola mais pesada, né? Sim. Porque é muito complicado. E também tem uma outra coisa, gente, é a qualidade do material que é utilizado para fabricar os equipamentos. Não tem milagre, gente. Não dá para um equipamento, um Reformer custar R$3.000 e vai dizer que é a mesma coisa do que custa 10. Não é. Não tem milagre. Tá? Não tem. Impossível. Assim, é impossível, gente. O material, a mola, eu estudei muito mola, porque eu vou lá no fabricante de molas, eu conheço a pessoa que faz, e o engenheiro me explica, ele me mostra como são os testes, eu sou xereta, e eu vou perguntando. Bom, e aí eu fiquei sabendo muita coisa que eu não sabia, mas assim, principalmente, mas tem que ser, né? Existem vários tipos de aço. Tem que saber. Olha só. Sim. Existem vários tipos de aço, classe A, classe B, classe C. A mola, tudo influencia na fabricação da mola. A espessura do fio, o diâmetro que ela é enrolada, a forma que ela é enrolada, tá? A velocidade. E uma mola nunca sai exatamente igual a outra. Tá? Tem um percentual aí que é uma margem de erro. De erro não, uma margem para mais ou para menos. Que elas nunca são exatamente iguais. Mas assim, a mola ela não pode perder a tensão dela. Ela tem que ter classe C. E aço classe C não é barato. Né? Não dá para ser outro aço. Sabe? Então, não dá. Assim, não adianta achar que é a mesma coisa, gente, porque não é. Então, eu prefiro, assim, em vez de comprar 3 Reformer, compra um Reformer. Tá? Mas compra um que realmente você tenha confiança, que dê garantia e que dê também garantia de qualidade. Porque depois ninguém vai querer ter um acidente, uma coisa séria acontecendo no estúdio. Sim. Porque é outra coisa que a Romana falava, viu? A primeira preocupação dentro do estúdio é a segurança. Antes de qualquer coisa, segurança é a primeira preocupação que a gente tem que ter. Então, o equipamento, gente, é prioridade nisso. A gente não tem segurança com equipamento ruim, com equipamento de má qualidade ou com material, né, de má qualidade. Tá? Por isso, né, Dri, que o CNPP busca um selo, né, de qualidade, enfim. É uma distinção, né, dentro desse mercado. E essa inclusive para poder orientar as pessoas, né? Essa importância também. As pessoas não sabem. Tem gente que pergunta pra gente, né? Uma das perguntas aqui, né? Quais os benefícios que eu vou ter de me filiar ao CNPP? Né? Sim. Esse selo de qualidade, né? Esses parâmetros. Tudo que a gente, enquanto profissionais, ficamos, às vezes, discutindo entre nós, né? E a gente não consegue achar caminhos, né? Então, o que você pensa sobre esse selo, né? Sobre essa nossa eu acho busca. Importante, sim, essa busca, porque o que a gente quer qualidade, né? A gente quer o melhor. E a gente tem que poder dizer, ó, esse é o melhor. Por que esse é o melhor? Ó, esse foi testado, esse usa melhor material, esse oferece toda a segurança, oferece tudo que o Pilates fez realmente. Né? Dentro do que ele oferecia, dentro do que o método oferece. Então, esse fabricante segue isso. Então, as pessoas precisam saber quem são esses fabricantes que seguem isso. Né? Precisa ter essa segurança. Hoje a gente não sabe. Hoje, quem faz a propaganda melhor, acaba sendo melhor. Né? Infelizmente, como eu falei, é aquele que entende muito de marketing, né? Mas que de Pilates já não entende muito. Mas, infelizmente, é assim hoje em dia. Então, o que a gente está querendo? A gente está querendo ir na contramão disso. Né? Não querer deixar só o marketing bonito. O post maravilhoso. O site, uau! Né? Não é isso. A gente quer dizer, o que a gente quer? Né? O que o CNPP, em busca dessa qualidade, desse selo, dessa qualificação, dessa categorização dos profissionais, ele quer dizer o quê? Ó, você está procurando um curso? Ó, procura um curso que tenha isso. Tem que ter um profissional. O profissional que está te dando o curso, ele tem esse currículo aqui, ele tem esses fatores aqui, ele vivenciou tudo isso. Ó, o equipamento que você quer comprar,
está dentro disso aqui, né? Então, esse selo nada mais é do que o quê? Você querer dar a informação para todo mundo, né? E as pessoas, e dar a oportunidade para aquelas pessoas que não estão ainda dentro desse padrão, opa, eu quero ter bom, eu quero ser bom também. O que eu preciso fazer? Né? Então, ó, você precisa disso aqui. E a pessoa pode, não é que é para ficar numa panela, é para oferecer para todo mundo a oportunidade dela saber o que ela precisa para ela poder ser melhor. Sim. O que ela precisa saber para ela estar dentro desses parâmetros? O que ela precisa produzir? Qual é o material que ela precisa usar para ela poder estar dentro dessas referências? Para ela poder ter o selo, né? Então, isso é oferecido para todo mundo, né? É isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo faça um bom trabalho. A gente não quer guardar, né? A gente não quer guardar as 7 chaves, exato, o conhecimento o negócio, e tudo. Não. Isso é uma coisa muito interessante nesse grupo, como eu falei, né, de profissionais. As pessoas querem compartilhar aquilo que eles sabem, querem compartilhar o que eles têm, o que eles sabem, o que eles conquistaram nesses anos, o que eles descobriram nesses anos de trabalho, né? Então, e que eles podem oferecer, podem compartilhar tudo isso. Sim. Né? E é Dri, isso que eu penso. Você acredita que está dando aqui a nossa horinha? Nossa, já! Passa rápido, né? Passa rápido, Menina, né? deve faltar aí uns 5 minutos, né? Se alguém tiver aí mais ou menos o horário pra gente, que estiver acompanhando, não, eu tô com o relógio me aqui, localiza, falta 6 mas minutos, eu acho... 6 minutos, tá? Aí, 6. tá. 5 minutos Tá, agora. então, ok. Então, para finalizar e o Instagram não nos cortar, né? Queria que você deixasse uma mensagem, né, para todo mundo que está aí, que está nos ouvindo e que vai ouvir depois. A live vai ficar gravada, 24 horas aqui no Instagram. Depois ela vai para o YouTube, para o nosso canal. As outras lives estão lá, inclusive, né? Então vocês podem assistir. Já estão lá. A sua amanhã já vai estar lá também. Depois das 24 horas aqui do Instagram, né? Então, deixa uma mensagem aí para o pessoal, né? Então, eu queria deixar, na verdade, não é nenhuma mensagem, mas é até um convite, é um desafio para os profissionais de Pilates. Né? Os profissionais de Pilates do Brasil, até de fora, quem está nos ouvindo, aqueles que querem realmente que o método continue, que o método prevaleça, o método de Joseph Pilates. Aqueles que querem que isso se organize. Aqueles que querem compartilhar, né, a sua experiência, que se filiem também ao CNPP e que ajude nessa construção, porque essa construção não é da Adriana, não é da Sandra, não é da Alice, não é da Inélia, não é da Aline. Essa construção é de todos nós. Então, a gente pensa melhor, a gente constrói com mais mãos trabalhando. A gente precisa de gente que esteja com disposição, que queiram a mesma coisa. Né? A gente não quer gente que está pensando só na vaidade, eu sou mais do que os outros, porque eu sou aquilo, eu não preciso disso. Tá? Não é uma questão de precisar, né? É uma questão de o que você pode fazer pelo Pilates. Não é o que o Pilates pode fazer por você, mas o que você pode fazer por ele. Tá? Exatamente. Então, eu quero Vem convidar junto, né? todo mundo a participar exatamente desse movimento, a não tirar conclusões precipitadas, né? Não sair falando, esse conselho, mais uma associação, mais um desses, mais uma associação querendo tomar conta de Pilates. Não. Aqui são os profissionais de Pilates que estão querendo fazer isso. Não é uma associação. Somos nós, todos nós. Sim. Nós que já estamos aqui e vocês que ainda não entraram, mas que estejam dispostos a trabalhar junto, tá? Sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Adri. Se alguma pergunta ficou, eu não consigo ver tudo isso, né? Eu não consigo ver as perguntas, mas a gente vai ver depois as perguntas e a gente vai responder tudo o que faltou e com o maior prazer, tá bom? Obrigada, e se alguém Adriana. tiver mais alguma dúvida, quiser mandar, né? No nosso particular. E tem a próxima live, terça que vem. Próxima live, Jerusa Gurak. Com a G. Jerusa Gurak. Isso, vai estar aqui com a gente. Marketing, né? Do CNPP. A G. Além de ser uma graça de pessoa. Sim. Né? Obrigada. Boa noite a todos. Sandra. Obrigada.
Um beijo. Tchau, obrigada, boa até noite. terça, hein, gente? Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Compartilhem aí no Instagram de vocês para que todos possam assistir. Vai ficar 24 horas gravada a nossa live e terça que vem, às 21 horas, com a Jerusa.